Fala pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Daniel Mota, esse é o canal A Luz e no vídeo de hoje a gente vai ver a Santíssima Trindade do desenvolvimento Web Front-End, que é a integração do HTML, JavaScript e CSS, a função de cada uma dessas, que não são todas exatamente linguagens de programação, como a gente vai ver, e como que isso é fundamental dentro da rotina de um desenvolvedor de front-end e corresponde à maior parte das aplicações web que a gente tem. Vamos ver a função de cada uma e como que elas se estruturam juntas muito bem, beleza? Então, chega aí comigo. Se você é novo aqui, se inscreve no canal e vamos lá que a gente vai ver um pouquinho dentro do computador. Bem, vamos lá pessoal. Basicamente, como que eu descreveria, em termos de analogia, essas três linguagens? O HTML, essa sigla significa Hypertext Markup Language. Basicamente, ela vai ser o esqueleto de toda a aplicação, de todo o site, né, dentro da web, né, o www, afinal de contas, é o nosso World Wide Web, certo? Então, ela foi uma linguagem aí do início da década de 90 que revolucionou totalmente. É uma linguagem que ela vai justamente estruturar, e como a gente vai ver ali, é esse exoesqueleto que dentro dela a gente vai trazer outras linguagens e outros frameworks para que a gente possa ali no script, né, trazer, por exemplo, o JavaScript e também, claro, a roupagem, que é como muitos definem o CSS, que vai ser justamente uma linguagem que é muito utilizada para a estilização de temas, de cores, enfim, dentro do nosso programa. Tá? Ela é uma linguagem muito contextual, marcada aí pelas famosas tags, pelos elementos e pelos atributos também, claro. Dentro dela a gente vai ver ali toda a formação, né, a parte que se apresenta para o usuário, que vai estar interagindo ali com o servidor. Basicamente, sempre que a gente inspeciona uma página na web, a gente consegue ver ali o HTML, mas não necessariamente isso vai dar muita função, vai dar muita modicidade ali para a nossa aplicação, para o nosso site, certo? E aí justamente é onde entra o JavaScript, que é a função que entra no motor de renderização que a gente está utilizando, seja ele com o Node.js ou com outro tipo de ferramenta para que possa fazer a leitura exatamente daquilo que está rodando ali na nossa página. Justamente o JavaScript ele vai ser os órgãos, né, do nosso programa, ou seja, onde vai exercer as funções vitais do que o nosso aplicativo quer fazer. Claro que o JavaScript não necessariamente vai ser utilizado somente para o desenvolvimento de front-end web, ele também pode ser utilizado no back-end, tem muitas outras formas que o JavaScript pode ser utilizado, mas aqui falando sobre esse nosso formato, né, de web front-end, essa é a função que ele desempenha na maior parte dos casos. Né? Se vocês observarem, a gente tem várias outras linguagens, tem muitos frameworks, mas a gente sabe que no fundo, no grosso, muito se traduz com essas três linguagens e ter uma base delas é fundamental para que a gente consiga exercer um bom desempenho aí em qualquer desenvolvimento front-end. Então agora a gente vai ver um pouco das tags e como que a gente chama o JavaScript, né, utilizando aí o React, que é a nossa plano de fundo aqui dessa nossa série. Né, ele já cria, por exemplo, um projeto, né, o projeto automatizado, quando a gente dá um npx create React App, por exemplo, como que ele já chama dentro da root, né, da raiz dele, o nosso código em JavaScript, né, ou como que isso pode ser feito de forma manual, por exemplo. Então, como que essas duas linguagens se comunicam e, claro, ali junto do CSS também, que pode ser comunicado de forma muito simples. Então, a gente vai entrar ali um pouquinho para ver isso dentro do computador. Beleza, já estamos aqui gravando a tela. E como vocês podem ver, a gente está com um projetinho aqui no Visual Studio Code, que a gente vai passar pelos três principais arquivos dentro de cada linguagem. Então aqui, como vocês estão vendo, a gente tem o index.html. Basicamente, quando a gente coloca, por exemplo, o React npx create React App, ele vai criar toda essa estrutura aqui. Node Modules, né, basicamente as bibliotecas que a gente tem, o public, justamente a pasta pública, ou seja, isso aqui vai ser o que o usuário da página, depois que ela já tiver sido feito um deploy, ou seja, depois que já estiver no ar, o usuário vai ver isso aqui. Né? Se eu não colocar nada dentro de HTML, o usuário não vai ver nada no nosso programa. Tá?
E aqui, por exemplo, eu tenho duas imagens, né, que eu já salvei, que são as imagens aqui que a gente utiliza em cima, que é a logozinha do nosso site, por exemplo. Tá? E tem um manifest.json e um textzinho. Né? Então, basicamente, né, o HTML, nosso exoesqueleto, ele vai iniciar aqui com o doctype HTML, como de praxe, né? Tem uma tag HTML aqui com a linguagem, e aí que ele começa, por exemplo, com um cabeçalho, né, um head, tá? Para então entrar aqui no body, exatamente, né, o corpo do nosso programa, e que vai ter dentro dele a famosa ID root, ou seja, a raiz, né, tradução para o português seria a raiz, dentro de uma div, né, que já é um elemento dentro do HTML, enquanto esses outros aqui são tags. Tá? E onde que vai ser lida? Como que a gente vai, né, onde que tem escrito aqui JavaScript? Não tem, você pode ver que não tem escrito JavaScript. Ela tem somente uma ID de roots. E se vocês verem aqui justamente no index.js, não por coincidência, index e index, a gente tem aqui que a nossa DOM, ou seja, o React DOM, que vai ler tudo que tem aqui dentro, ele vai get elements by ID root, ou seja, isso aqui está diretamente conectado com aquele nosso comando ali dentro da nossa div. E aqui, o que ele renderiza? Ele renderiza o nosso app, esse arquivinho, que é onde tem aqui o grosso do que o nosso programa está rodando, certo? Então aqui, se vocês observarem, né, tem componentes e funções de outras pastas do programa, tá? E que aqui está exercendo a nossa funcionalidade principal, por exemplo, em outra página poderia ser uma landing page, né, etc. Ele poderia ser um arquivo de rotas que estaria canalizando para cada parte do programa. E aqui vai estar, né, o grosso, as funções do programa, ou seja, os órgãos, como eu mencionei ali, que seria a função do JavaScript. E, né, por fim, mas não menos importante, a gente vê que existe toda uma série de arquivos aqui CSS, que, por exemplo, se a gente clicar aqui para ver o Global, a gente vai ver que tem todas as estilizações, ou seja, a parte estética, qual é a cor do background, qual é a altura, quais são as margens, enfim, as fontes, uma série de atributos aqui, tá? Para o que a gente está fazendo, ou seja, a roupagem, a parte estética do programa, e tudo isso pode ser declarado, como vocês podem ver, de forma muito simples, ou seja, a gente só declara, né, o nome de cada parte e declara aí a sua estética, a sua roupagem, ou seja, algo muito tranquilo que a gente combinando essas três linguagens, né, a gente consegue ter uma aderência muito legal e uma facilidade. Se vocês buscarem, né, digamos que 80% aí dos tutoriais que a gente tem para desenvolvimento, a gente vai encontrar isso. A gente pode encontrar o TypeScript ali, por exemplo, em substituição com o JavaScript, ou a gente pode encontrar outro tipo de estilização, mas, a grosso modo, é isso aqui que a gente vai encontrar. Tá? E, falando ali um pouco sobre o Angular. Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Comenta aqui embaixo o que vocês querem saber mais sobre JavaScript, dentro aí também do React, dentro dessa nossa série de React. Claro, também um pouco do CSS e HTML. Deixa um comentário aqui embaixo e é isso, estamos juntos, deixa a luz entrar, um abraço.